Olá pessoal, vamos começar agora a correção da página 121. Pedir para todo mundo aí abrir o livro. Como sempre, vocês sabem que eu dou a resposta e depois eu faço a explicação, tá legal? Vamos lá, número 1. Podemos dizer que o dadaísmo e o surrealismo partilhavam das mesmas insatisfações sociopolíticas? Por quê? Bem, primeiramente a resposta é sim, ambos partilhavam, dessas insatisfações sociopolíticas. Agora, o porquê? Esses artistas, tanto os dadaístas como os surrealistas, o movimento mesmo, eles estavam descontentes e revoltados com o quê? Com consequências da guerra, tá? Da Primeira Guerra Mundial. E bem como com a corresponsabilidade que atribuíam à sociedade. Como assim corresponsabilidade que contribuía à sociedade? Todo ato tem uma consequência. Tudo que você faz, você vai ter algum resultado daquilo ali que você fez, seja positivo ou seja negativo, tá? E a guerra, sendo algo negativo, deixou consequências. Coisas aconteceram ali, tá? E essas consequências recaíram sobre quem? Recaíram sobre a sociedade, tá legal? Número 2. Explique o automatismo, indicando a razão pela qual esse recurso era utilizado pelos artistas surrealistas. Primeiramente, vamos lembrar quem eram os artistas surrealistas, tá? Eles eram aqueles artistas que o próprio nome já diz, eles faziam coisas surreais. Eles trabalhavam com sonhos, eles trabalhavam com a falta de uma realidade. Por exemplo, elefante voando. Elefante voa? Não, nunca. Mas os surrealistas desenhavam elefantes voando. Deixa eu ver um outro exemplo aqui. Relógio com ponteiro de macarrão cozido. Existe relógio com ponteiro de macarrão cozido? Não, não existe. Mas os surrealistas trabalhavam com esse tipo de ideia, tá? Por quê? Porque eles trabalhavam com o irreal. Faltava uma realidade nas obras deles, tá? E por isso as obras deles eram consideradas assim, surreais, tá legal? Agora, voltando ao automatismo, tá? Citado aí na questão. O automatismo era uma técnica adotada pelos surrealistas para acessarem de maneira mais fácil camadas mais profundas do psiquismo. Lembrando que esse psiquismo, pessoal, era uma camada da sociedade que sofria algum tipo de... Deixa eu botar uma palavra aqui melhor para entender. Sofria algum tipo de... A parte mental deles era afetada, tá? Acho que assim fica melhor pra gente não pegar muito pesado na palavra. A parte mental, o raciocínio da pessoa era afetado, tá? Número 3. Descreva o uso da colagem no surrealismo e no dadaísmo, estabelecendo semelhanças e diferenças, de acordo com os propósitos de cada movimento. Bem, colagem. O que era colagem dentro desses dois movimentos, tanto do surrealismo como do dadaísmo? Quando a gente fala da colagem, realmente era uma colagem. Eram artistas que pegavam imagens e colavam propriamente, como o próprio nome diz, colava a obra. Então, por exemplo, a gente vai ter artistas que pegavam recortes de jornal, de placa, e depois da sua obra concluída, ele ia lá e colava esses elementos, tá? Nem sempre eram desenhos colados. Às vezes eram objetos mesmos que eram colados ali, tá? E muitas das vezes também eram obras de arte que elas não tinham pintura, ela não era pintura. Elas eram trabalhadas e feitas somente em cima de colagens. E isso acontecia nos dois movimentos aí, tá? Tanto no surrealismo como no dadaísmo. No livro mesmo, nós passamos por algumas obras que a descrição ali, eu chamo normalmente de rodapé, mas a descrição já vem citando que teve uma colagem naquela obra. Muitas das vezes também ela vai vir nomeada como técnica mista, quando você mistura colagem e pintura, tá? Vamos lá. Ambos os movimentos, ambos o surrealismo e o dadaísmo, eram movimentos de vanguarda, objetivaram afastar-se da razão, utilizando para isso recursos que procuravam tirar o controle dela.
Quando você se afasta da razão, quer dizer que você está trabalhando com o irreal. Ninguém que se afasta da razão está trabalhando com a realidade. É o contrário, é o oposto. Se você se afasta, da razão, você está trabalhando com algo irreal, algo que não é verdadeiro, que não mostra nem te passa realidade, tá? No entanto, ao passo que os dadais, se valiam do caso para compor suas colagens, como é o caso do sem título, colagem com quadrados dispostos de acordo com leis do acaso, de Hans Arp, obra vista na unidade 1. Vamos por parte, olha só. Aqui ele cita uma obra dos dadais. Dadais eram quem? Eram os dadaístas. Lembram de obras feitas pelos dadaístas? Lembra que eu falei que eles gostavam de causar? Os dadaístas, eles eram artistas que fugia totalmente de um tradicional, tá? Eles queriam que as obras deles dessem o que falar. E, de fato, muitas das vezes davam o que falar, como foi uma obra muito citada por nós, aquela fonte, por exemplo, que era um urinol, tá? Onde Duchamp simplesmente assina a obra, tá? E dá o nome daquilo ali de uma obra de arte, sendo que aquilo ali era um objeto. Era um objeto utilizado no dia a dia, corriqueiramente. Ele compra a obra, assina com um codinome, que não era o dele, e coloca a obra exposta em museu. Causa tanto, como é o objetivo dos dadais, que era causar mesmo, e aquilo causa de uma proporção assim tão grande, que ele precisa retirar a obra, aí depois ele é convidado normalmente para pôr a obra, e aí depois disso não tem mais a necessidade de se tirar a obra, tá? De cartaz, vamos dizer assim. Número 4. Cite quais são as vertentes do surrealismo nas artes visuais, explicando a concepção de cada um. O surrealismo caracterizou-se por duas vertentes, a abstrata e a figurativa. Vamos entender a diferença das duas aí. Figurativa é tudo aquilo que eu olho e eu entendo. Por exemplo, eu olho essa caneta, eu entendo que é uma caneta. Se eu fizer um desenho, uma pintura de uma caneta que fique parecida com essa, ela é figurativa, porque eu vou olhar e eu vou entender que é uma caneta. Agora, se eu faço um desenho de uma caneta, tudo embolado, emaranhado, e eu assino a obra dizendo a caneta, alguém vai entender que é uma caneta? Não, não vai entender. Então, aquilo ali se trata de um abstracionismo. Então, o abstracionismo é tudo aquilo que foge de uma realidade, tá? E o figurativo é aquilo que é real, se aproxima de uma realidade. Aquilo que a gente consegue ter um entendimento do que se trata aquela figura. Vamos agora para a página 122. Na página 122, a gente vai para o Max Desafio, temos uma questão aí objetiva. Em 1924, os surrealistas lançaram um manifesto, no qual anunciaram a força do inconsciente na criação de novas percepções. Valorizavam a ausência da lógica, das experiências psíquicas e oníricas, propondo novas experiências estéticas. Olha o que eles valorizavam. É tudo que nós estamos falando aqui. Eles não tinham nenhuma responsabilidade com a realidade, nenhum compromisso com ela. Para que fazer obra óbvia? Para que fazer obra que é real, que está transcrevendo uma realidade? Não, eles não tinham nenhum tipo de compromisso com isso, não. Eles valorizavam justamente a ausência da lógica. Então, pode fugir do real, porque é isso aí que eles querem, tá? Sobre o surrealismo, é correto afirmar, tem apenas uma opção correta aí. Vamos lá, vamos ler as opções e tentar entender por que seria determinada questão a correta. Vamos lá, letra A, já ia falar número A, hein, gente? Letra A. Acredita-se que a liberação do psiquismo humano se dá por meio da sacralização da natureza. Não, tá errado. Ele está falando de uma parte humana, no caso o psiquismo, o pensamento, o que vai trabalhar com a parte mental, tá? Então não podemos ligar isso à natureza. Tá errada a letra A. Letra B. Baseia-se na razão, negando oscilações de temperamento humano. Sim, mas só que o temperamento humano ele está ligado à razão.
Então, quando ele fala assim, baseia-se na razão, automaticamente ele vai estar ligado a esse temperamento. É muito ligado ambas as afirmações aí à parte humana, tá? Tá muito ligado com o ser em si. Letra C. Destaca que o fundamental na arte é o objeto visível em detrimento do emocionalismo subjetivo do artista. Não tinha nada de subjetivo. Porque o subjetivo fica algo muito superficial. Eles não eram superficiais, eles só não queriam trabalhar com uma realidade, tá? Letra D. Concede mais valor ao livre jogo da imaginação individual do que à codificação dos ideais da sociedade ou da história. A D é a correta, tá? Percebam que ele começa falando justamente no que nós falamos durante toda a unidade, tá? Ele vem falando aí sobre um jogo de imaginação individual sim, porque cada artista tinha esse jogo de imaginação, tá? E se eles trabalhavam com sonhos e imaginação não estão ligados um ao outro, então a gente já consegue entender essa vertente. Você aprendeu lá embaixo. Complete os esquemas a seguir com termos correspondentes. Surrealismo, embaixo. Primeira Guerra Mundial, caos sociocultural, consequências para a arte, embaixo. Manifesto do Surrealismo, por André Breton, porque foi ele que escreveu o manifesto. Preceitos do movimento, lado direito, coluna do meio. Surrealismo abstrato é o automatismo. Arte não figurativa, formas abstratas. Embaixo, artes visuais. Embaixo, afastamento da razão. Embaixo, automatismo. Embaixo, livre associação de ideias. Embaixo, sonhos. Embaixo, universo maravilhoso. Lado direito, última coluna. Surrealismo figurativo. Hiperrealista, arte figurativa. Universo onírico, maravilhoso. Embaixo, pintura, escultura, gravura, desenho, entre outros. Colagem, fotomontagem, frontage, entre outras. Pessoal, frontage, o que é a frontage? Já viu quando alguém, vou dar um exemplo aqui com uma folha, tá? Peguei uma folha e eu vou fazer um recorte nela. Por exemplo, eu vou recortar o formato de um coração. Se eu cortei o formato de um coração, o coração vai ficar vazado e o restante em folha normal, né? Então isso aqui vai virar uma espécie de uma chapa, um molde. Pego esse molde com o coração recortado e encosto em algum lugar, vamos supor, uma parede. Encostei na parede. Aí eu venho com uma espécie de um spray, uma tinta, e marco toda a minha chapa, tá? Esse formato do coração que fica desenhado na parede, ele é baseado na técnica de frontage, ok? Então o frontage nada mais é do que um símbolo, uma marca que você recorta e que você pinta, deixando ali somente esse formato pintado, ok? Assim a gente encerra essa unidade. Tchau, tchau, pessoal!